não sei se você vai conseguir me ouvir muito bem hoje, mas Deus tem algo para falar ao meu e ao seu coração. Eu fiquei meio rouco, começou ontem e hoje a coisa foi mais longe, né? Mas nós vamos transmitir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações essa noite. E que canções lindas, eu não sei você, mas se a gente despedisse para ir para casa agora, já ia com o coração abençoado, né? Com tantas canções de louvor, de adoração ao Senhor. Isso é precioso demais. Nós vamos continuar com a nossa série de mensagens aí, A Única Esperança, no livro de Apocalipse. E você vai me perdoar hoje, mas hoje vai fazer parte da ministração esse copo de água junto comigo, né? Que eu vou falar um pouco, beber água, para que a gente possa continuar aqui nessa ministração do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos estudando o Apocalipse e finalizando o nosso ano de jornada aí aos domingos pelo Novo Testamento. E é precioso demais quando a gente pode chegar nesse livro que é a expectativa de todo crente em Cristo, que é a volta do Senhor. Eu e você precisamos ansiar por esse dia. A gente cantou sobre isso hoje. Isso precisa aquecer o nosso coração. Então, o Apocalipse, ele precisa alimentar no seu coração esperança. Por isso que o título dessa série é A Única Esperança. E nós vamos nos encontrar com esse cordeiro que foi morto. Ele virá nos ares para buscar a mim e a você. Eu e vocês precisamos estar preparados, e é isso que nós vamos continuar. Estamos usando como base para essas duas mensagens específicas dessa série, que foi semana passada, e essa, a carta às 7 igrejas do Apocalipse. E nós, na semana passada, vimos 4 dessas igrejas, e hoje vamos ver mais 3. Mas tem um texto que eu usei na semana passada, e vou usar agora, que é o capítulo 1, versículo 20. Que nós vamos ler, eu vou ler. Os outros textos, depois a Meire vai ler para mim ali, quando chegar a hora, para me ajudar, se poupa um pouquinho, mas isso eu quero ler. Porque ele fala de 2 elementos que está focado nisso que nós estamos aprendendo. E aí, o texto diz assim: esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e sobre os 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Nós vimos na semana passada que isso representa todos nós. Essas 7 igrejas do Apocalipse, para nós, hoje se aplica para os santos espalhados por todo mundo. Todas as igrejas do Senhor. E esses anjos, os líderes dessa igreja. Os líderes que lideram essa igreja do Senhor. Então nós fazemos parte desse grupo de pessoas que o Apocalipse traz. Porque vivemos esses dias ansiosos para o retorno do Mestre, para o retorno do Senhor. E essas igrejas, elas vêm com virtudes e vêm com alguns problemas. O texto traz isso para nós. Na semana passada nós vimos algumas dessas. Semana passada vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Hoje nós vamos ver Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas últimas 3 igrejas, mas cada uma delas, eu queria que você entendesse que todas elas são Igreja Batista Vida em 4 Barras. Todas elas são para mim e para você. Todas elas são para todos os santos que vivem hoje nessa expectativa e têm a missão de compartilhar desse cordeiro que foi morto, da salvação que há através desse cordeiro que foi morto. Então nós vamos começar com a primeira igreja do capítulo 3, nós vamos nos concentrar ali no capítulo 3, verso 1 ao verso 6, vai falar um pouquinho da igreja de Sardes, como era a igreja de Sardes. Meire vai ler, e depois eu faço a aplicação para vocês, ela vai ler sentadinha ali mesmo. Você que está na internet, você não vai ver, você só vai ouvir, mas acompanhe a nossa leitura, Apocalipse 3, do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se.
Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Essa igreja de Sardes, ela, apesar de ter ali uns poucos que não contaminaram suas vestes, interessante que o texto diz que conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. A gente pode perceber que não tem muitas virtudes aplicadas a essa igreja, a não ser uns poucos que não contaminaram suas vestes. Mas é interessante a gente pensar essa questão desse problema de parecer estar vivo, ou ter fama de estar vivo, mas está morto. O que isso representa para mim e para você? Ter fama é algo que alguém demonstra e que outras pessoas reconhecem, por uma aparência, por algo externo. A gente hoje consegue aplicar isso de maneira muito interessante, porque você vê muitas pessoas famosas aí na internet, não é verdade? Mas o que de fato você conhece delas? O que de fato você conhece da vida delas? O que de fato você conhece do que elas fazem no dia a dia? A fama toda está ligada a algo externo, representado por uma aparência simplesmente. Muitas vezes essa aparência de estar vivo, essa aparência de que está tudo muito bem, essa aparência de que está sendo bem sucedido, mas por dentro está morto. Não existe nada significativo, não existe nada que represente algo que de fato seja coerente, algo que de fato seja eterno. A gente olha mais para o exterior. Será que eu e você estamos com essa mesma fama? Fama de estar vivo, fama de uma aparência de temor, fama de uma aparência de religiosidade, fama de uma aparência de quem serve a Cristo, mas e por dentro? O que está vivo dentro de mim e de você? Para nós, como igreja, isso muitas vezes pode parecer a nossa atividade, os nossos eventos tão muito bem elaborados, todas as coisas que nós fazemos ministerialmente, muito bem feitas, um grande sucesso como igreja, mas de coração. O que de fato estamos promovendo? Que tipo de fruto está acontecendo? Quem está morto não frutifica. Quem está morto não produz nada para a eternidade. Quem está morto só produz aparência. Isso é um alerta para nós, um alerta para mim e para você. Nós precisamos estar focados naquilo que o Senhor tem para nós. Lembre que nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para praticar boas obras. Quem está vivo precisa produzir, então, isso que vai aparecer, mas como resultado natural de uma vida interior completamente entregue a Cristo, de uma vida interior completamente dominada pelo Espírito Santo, não uma aparência. Eu não sei se está ficando claro para você, mas é isso. Você tem a aparência de estar vivo, mas está morto. Mas que bom que o texto diz que tem alguns poucos ali que não contaminaram suas vestes. Ou seja, esses poucos que não contaminaram suas vestes são aqueles que vão conseguir produzir, que vão conseguir fazer com que essa vida verdadeira que flui do nosso interior possa produzir fruto e fruto para a eternidade. Você está em qual grupo? No grupo que aparenta estar vivo? Ou nesses poucos que não contaminaram suas vestes? Há uma advertência, e nós temos visto isso ao longo dessas duas mensagens, essa série de mensagens, que existe uma advertência no versículo 3 que diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça
e arrependa-se. Não é só lembrar. Obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. E é interessante essa palavra. O Senhor é justo, o Senhor é fiel em tudo que faz, e Ele virá para buscar a mim e você, e eu e você precisamos nos encontrar em obediência e arrependidos daquilo tudo que nós estamos praticando, que não é coerente com a palavra de Deus, daquilo tudo que tem aparência de vida, mas no fundo é morte. Precisamos obedecer e nos arrepender, seguir aquilo que o Senhor Jesus espera de mim e para você. Isso vai fazer com que eu e você, de fato, estejamos preparados, porque o Senhor vem, eu não sei a hora, você também não sabe a hora. Ele vem como um ladrão de noite, que não avisa. E se você não estiver preparado, você vai ter um sério problema. Eu vou ter um sério problema se eu não estiver preparado. Por isso nós precisamos não ter apenas aparência de vida, mas precisamos ser como estes, que têm as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que representa e que vive essa vida interior do Deus vivo, verdadeiro, e é manifesta sim, em obras, em atividades externas, mas fruto de um resultado natural, de uma vida que ama e que teme, que obedece e que se arrepende diante do Senhor todos os dias. Mas nós aprendemos também que o texto traz uma recompensa. Se você é desses que tem as vestes lavadas, que não se contaminou, e que de fato vive essa vida, tem uma promessa para você. Versículos 5 e 6, o vencedor será igualmente vestido de branco, ou seja, aquele que tem aparência de morto, ou melhor, aparência de vivo, mas está morto, ele também pode ouvir, obedecer, se arrepender, e ele também vai ser igualmente vestido de branco, assim como esses poucos que tiveram suas vestes lavadas, que não se contaminaram. E o texto continua: jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. E aí a expressão que precisa ficar no meu e no seu ouvido: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Sardes, Igreja Batista Vida. Não vamos ter mais aparência de vida, mas vamos ter vida verdadeira, genuína, fluindo a partir de nós, amém? Mas tem uma segunda igreja que esse texto traz. Do versículo 7 ao versículo 13, nós vamos ver a igreja de Filadélfia. Ouça com atenção o que o texto traz sobre essa igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amém. Igreja de Filadélfia, Igreja Batista Vida. Interessante a gente olhar também para esse texto, porque ele também apresenta virtudes e problemas dessa igreja. E algumas virtudes dizem: olha, apesar de você ter pouca força, talvez fosse uma igreja não muito relevante, não muito grande, não muito influente, mas ela tem algo valioso em seu favor, que é algo que eu e você precisamos buscar, que nós estamos
constantemente estimulando você, que é: guardou a palavra e perseverou na palavra. Eu e você precisamos guardar essa palavra de maneira muito especial no coração. Essa virtude que a igreja de Filadélfia apresenta tem que ser uma virtude vivida por mim e por você. Todos os dias, guardar e perseverar na palavra. E uma outra virtude é: não negou o nome do Senhor. Ou seja, em tudo que ela fazia, ela guardava, perseverava e se mantinha firme. Ela não abria mão dos seus valores, ela não abria mão dos seus princípios baseados na palavra de Deus. Eu e você precisamos viver essas virtudes todos os dias. Isso vai fazer com que estejamos prontos para o retorno do Senhor, preparados para encontrar com Ele quando Ele voltar. Como você tem se relacionado com a palavra? Como você tem absorvido a palavra? E guardar aqui é mais do que simplesmente memorizar e falar versículos de cor. Guardar aqui, de fato, é praticar, é fazer disso uma verdade na sua vida. As ações que você toma, as decisões que você toma, todas elas têm base e fundamento na palavra. Guardar a palavra representa tomar atitudes que somente a palavra espera que você tome, nenhuma outra mais. E perseverar significa, apesar das pressões, apesar das situações ao seu redor, quererem te afastar dessa palavra, você vai permanecer firme. Eu não vou abrir mão, eu não vou negociar os valores e os princípios da palavra de Deus, sob hipótese nenhuma. Não vou negar o nome do Senhor Jesus, não vou negar o sacrifício dele na cruz, não vou negar a salvação que eu alcancei através da cruz, através da minha fé nele, não vou negar, eu vou viver essa verdade todos os dias, através do meu relacionamento com a palavra do Senhor. Mas ele traz alguns problemas, e os problemas são que ali no meio deles existiam alguns que eram sinagoga de Satanás. O que é ser sinagoga de Satanás? O que acontecia numa sinagoga, você lembra? O que a sinagoga representava para os judeus? Um lugar de ensino, um lugar de aprendizado, um lugar de reunião. Quando ele compara com sinagoga de Satanás, ou seja, tem pessoas aí que estão ensinando ensinos não verdadeiros, não da palavra, não de Cristo, mas guiados por Satanás. Tem alguns poucos aí que estão tentando influenciar, que estão infiltrados com ensinos distorcidos. E quer ver um tipo de ensino simples, que pode passar despercebido da nossa mente, mas é fruto do que Satanás está produzindo no meu e no seu coração. Você lembra quando Jesus disse para Pedro: afasta-se de mim o quê? Satanás, porque isso que você está dizendo não vem de Deus. E o que Pedro estava querendo? Teoricamente algo bom para Jesus. Não, o senhor não vai morrer, não, nós não vamos deixar isso acontecer com você. Não era algo aparentemente bom? Querendo defender o mestre, defender a vida do mestre. Mas não era essa a vontade de Deus para Jesus. E muitas vezes a gente, por defender boas causas ou boas intenções, estamos sendo sinagoga de Satanás. Porque nós não estamos compreendendo qual que é o propósito real da presença de Cristo, da palavra de Cristo, do que Ele espera para mim e para você. Cuidado, eu e você não podemos nos deixar influenciar. E aí, existe uma advertência nesse texto também para mim e para você. Ou seja, fique alerta. Existe algo que você pode fazer. Versículo 11 diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Interessante essa frase. Retenha o que você tem. Você já tem algo. Não perca. Você já tem algo. Não desperdice. Você já tem algo. Cuide. Muito interessante. Agora a pergunta que precisa vir no meu e no seu coração é: o que você tem de fato? O que de fato você tem que você pode reter? O que de fato existe de sólido, de fundamento verdadeiro para você reter?
Porque senão você vai reter vento. Você vai reter coisas que não são eternas. E muitas vezes a gente está retendo, tendo e retendo coisas terrenas, coisas passageiras. Nosso coração não está naquilo que é eterno. Nosso coração não está naquilo que é princípio da palavra de Deus. Nós estamos muito mais preocupados no construir, no fazer, no organizar, no ter uma vida boa, no ter uma vida confortável, ter os nossos anseios pessoais realizados. Será que isso é o que você tem? É isso que você vai reter? Onde nós estamos construindo nossos tesouros? Semana que vem nós vamos falar no nosso culto de Natal aqui. O foco e o tema é tesouros do coração. A palavra de Deus diz, onde está o seu tesouro, aí vai estar o quê? O seu coração. Então o que você tem? O que você tem representa o seu tesouro, e o que você tem? Retenha o que você tem, mas retenha aquilo que é eterno. Retenha aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sólido, aquilo que produz fruto eterno, para que ninguém tome a sua coroa. Existe uma coroa para mim e para você, mas essa coroa só vai ser recebida por aqueles que retêm o que de fato é eterno. Mas existe uma recompensa também, muito especial. Versículos 12 e 13 desse capítulo 3 diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais ele sairá. Escreverei o seu nome, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você, se retiver essa palavra de verdade, se você não negociar os seus valores, o Senhor está te dizendo: olha, você vai ser uma coluna no santuário. O que significa isso? Coluna é o que dá o quê? Sustentação, firmeza. Vai ser sobre você, sobre a sua fé, sobre a sua fidelidade, que eu vou construir o meu santuário. E nós não aprendemos isso? Nosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo. Você já é santuário do Espírito Santo. E essa coluna, que é Jesus Cristo na sua vida, vai ser aquilo que vai consolidar. Quando o Senhor vier te buscar, Ele quer te encontrar como coluna desse santuário. Ele quer te encontrar como alguém que resiste, que é firme, que retém. E como vai ser precioso. Você vai receber um novo nome. Nós já vimos no texto anterior que só Ele sabe, só você vai saber depois. Um nome novo. Você já parou para pensar nisso? A gente faz muitas vezes relação com aquela história de Jacó quando briga com o anjo. Recebe um novo nome. Agora você não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. A gente faz aquela relação, você não vai ser mais o enganador, você vai ser agora aquele que reina com o Senhor, aquele que é Deus em você. Qual é o seu novo nome? Você vai ter qual nome? Que nome você vai deixar para trás? O procrastinador? Você vai deixar para trás aquele que era mentiroso e não vai ser mais? Você vai deixar para trás aquele que não era constante no que fazia? O que você vai trocar e receber de nome? Você vai receber um nome que vai ser seu nome para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu e você precisamos estar preparados. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terceira igreja, para a gente finalizar, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, você é morno, não é frio e nem quente.
Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Essa última igreja, é interessante olhar para ela, porque ela não apresenta nenhuma virtude. Ela não apresenta nada de bom. O que ela apresenta é não ser nem fria e nem quente. O que ela apresenta são extremos que não representam o que o Senhor quer. Ela nem rejeita e nem aceita. E quando a gente olha para esse tipo de problema e traz para dentro de nós, muitas vezes nós podemos comparar isso com alguém que vive numa insegurança, numa incerteza. Ora acha que acredita, ora está firme, ora está disposto, mas no momento seguinte, na menor situação ou problema, já se desfalece, já não sabe se é isso mesmo que quer. Insegurança, instabilidade. Não ser frio nem quente, ser morno. E no texto diz que o ser morno é algo indigesto para o Senhor. Ser morno é algo que Ele não aceita, que Ele não engole. Ele rejeita isso. Nós precisamos viver essa plenitude do Senhor, é claro, não para ser frios, mas para sermos de fato aquecidos pela presença do Espírito Santo dentro de nós, para vivermos essa chama que o Espírito Santo precisa brotar dentro de nós. Interessante que ele diz ainda no versículo 17, você diz, eu sou rico, adquiri riquezas, arrogância de achar que porque possui muitas coisas e produz muitas coisas e faz muitas coisas, é rico e está cheio de conquistas. Coitado! Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você já parou para pensar nessas palavras? Palavras que representam uma fragilidade. Palavras que representam alguém que quer colocar a sua segurança em coisas meramente externas, como nós já falamos aqui. Palavras de alguém que quando olha para alguém que parece inferior, se coloca numa posição assim, olha só, sabe a oração do publicano? Que bom que eu não sou como esse samaritano, me fugiu a palavra agora. Como esse outro homem aí, me fugiu. Lembra da oração do publicano? Do fariseu? O fariseu publicano, perdão. O fariseu que orou assim, né? Que bom que eu não sou como esse publicano. Eu oro 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Eu entrego meu dízimo, eu isso, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo. Como eu sou bom, como eu faço coisas boas. Arrogância. Coitado. Não sabe que é digno de compaixão. Pobre, cego, nu. Uma vida fragilizada. Uma vida que não reconhece o que é eterno. Mas existe uma advertência para que nós possamos estar alertas para não deixar que isso aconteça conosco. Versículos 18 a 20, eu vou ler novamente, diz assim, dou-lhes este conselho, compre para mim ouro, ou melhor, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, ou seja,
Compre de mim. O Senhor está dizendo, olha, eu vou produzir algo em você que é para a eternidade, o que de fato vai trazer riqueza para você. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Abre o olho. Abre teu olho. O que você está buscando não tem nada a ver com o que você tem de expectativa. Você está dizendo que tem expectativa em algo eterno, mas você só está buscando coisas terrenas. Abre teu olho. Aí o texto continua no 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Você tem alguma dúvida que o Senhor ama você? Você tem alguma dúvida de que Ele morreu na cruz por você? Você tem alguma dúvida que Ele vai voltar por você? Ele ama você, por isso Ele te repreende, por isso Ele te disciplina, por isso que Ele está o tempo todo dizendo, abre teu olho, fica esperto. Por isso Ele está dizendo para você, cuidado, você está buscando coisas que não estão produzindo nada para a sua eternidade. Cuidado, você está com uma aparência aí de que está tudo bem, mas no fundo você está morto, no fundo você é pobre, cego, nu, digno de compaixão. Abre teu olho, eu estou aqui chamando a sua atenção. Cuidado, eu vou voltar e você precisa estar preparado. Eu não quero te encontrar despreparado. Eu não quero te encontrar desprevenido. Eu quero te encontrar pronto para quando eu voltar. Abre teu olho, igreja. Você precisa estar preparado. Seja diligente, e mais uma vez aparece, arrependa-se. Eu e você precisamos olhar para esse texto e reconhecer o que precisa ser transformado em nós. Pedir para o Senhor abrir os nossos olhos de fato. Pedir para o Senhor revelar para nós, para que nós nos encontremos de fato prontos, preparados para esse encontro. Eu não sei quando vai ser esse encontro. Eu não sei quando vai ser o seu encontro. Eu não sei quando vai ser o meu encontro. E eu já tenho reforçado. Esse encontro pode acontecer de duas maneiras. Naquele glorioso dia que é o que nós estamos falando. Mas ele pode acontecer hoje ainda, para mim e para você. Ele pode acontecer no caminho para casa. E você, como está? Será que você está com aquele homem, aquele produtor rico que teve aquela produção extraordinária que derrubou seus celeiros e construiu outros novos e guardou tudo que tinha e disse assim, agora minha alma vai estar tranquila, come, bebe, folga, você tem recurso para muito tempo. Que a palavra de Deus diz, louco, que bobagem é essa? Essa noite vão pedir a tua alma e aí, tudo isso vai servir para quê? Tesouros para a eternidade, tesouros que vão ter construídos daquilo que o Senhor tem. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Se relacione comigo, busque a minha presença, permaneça fiel à palavra, retenha a palavra, persevere na palavra, não negocie a palavra, seja fiel a mim e você vai receber um prêmio especial. E aí, olha essa recompensa que tem para mim e para você, versos 21 e 22. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo, onde? Em meu trono. Quem é que senta no trono, gente? É o rei. Você vai poder compartilhar do trono do rei. Você quer riqueza? Você quer reconhecimento maior que esse? Você vai ter o direito de se assentar com o Senhor no trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a mim e a você. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria te fazer uma pergunta, o que você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? Seus ouvidos estão de fato abertos?
você tem ouvidos? O que você está ouvindo? Ou quem você está ouvindo? O que você está ouvindo vai influenciar você. O que você está ouvindo pode estar mudando a sua percepção. A direção do Senhor Jesus para mim e para você, para nos preparar para esse glorioso dia é: ouça o que o meu Espírito está dizendo a você. Abra os ouvidos, não só esses ouvidos naturais, mas abra os ouvidos espirituais. Abra os ouvidos do seu coração. Ele está falando com você. Ele está ansioso, ele é aquele pai amoroso que repreende e disciplina a quem ele ama. E talvez você esteja ouvindo essa palavra dizendo assim: mas eu não gosto de disciplina, eu não gosto de ser repreendido. Mas todo pai que ama, repreende e disciplina por amor, porque ele quer que você esteja preparado. Preparado para enfrentar essa vida que você tem até ele voltar. Preparado para resistir e perseverar na palavra firme até ele voltar. Preparado para não ser influenciado por aqueles que são sinagoga de Satanás com ensinos distorcidos. Preparado para resistir a isso até ele voltar. O que você tem ouvido? Quais são as vozes que falam ao seu coração? Talvez você não esteja conseguindo discernir essas vozes. Então ore e fale: Senhor, eu quero ouvir somente a tua voz. Tem tantas vozes ao meu redor, mas eu quero deixar de ouvi-las e me concentrar só na sua. Me ajuda a decifrar, discernir a sua voz. E ele vai fazer isso, porque o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito quer falar ao seu coração. Ele quer corações prontos, preparados para ouvir. Ele quer corações de verdadeiros adoradores. Corações que estão dispostos a abrir mão de si mesmos, para que só a vontade dele cresça e reine. Quem você tem ouvido para se preparar para esse glorioso dia, para esse glorioso encontro com o Senhor? Nós vamos orar. Nós vamos orar e cantar uma canção que nós já cantamos semana passada, que é maravilhosa e que fala do que nós ouvimos aqui, daquele que é o início, que é o fim, daquele que é o alfa, que é o ômega, daquele que é eterno e quer se relacionar com você. Renda seu coração a Jesus, renda sua vida a Jesus, renda suas escolhas a Jesus. Renda-se por completo a Jesus. E você vai experimentar tesouros eternos. Busque nele, compre dele ouro refinado no fogo. E você vai ser de fato, ou melhor, você vai compreender de fato que é ser rico de verdade. Você vai compreender que bens materiais humanos nunca vão te deixar rico de verdade. Porque com isso tudo simplesmente vai fazer de você digno de compaixão, pobre, miserável, cego, nu. Mas a presença do Espírito Santo em você, esse ouro refinado no fogo que Jesus tem para você, ele vai fazer você de fato rico. Rico daquilo que é eterno, rico daquilo que é para a honra e glória do nome dele. Nós vamos cantar. Enquanto a equipe de louvor sobe para cantar, eu quero orar com você, para que o Senhor possa se manifestar na minha vida e na sua vida. Senhor, obrigado. Obrigado porque a tua palavra fala de maneira muito especial aos nossos corações. Obrigado porque a tua palavra de fato revela aquilo que precisa ser transformado, mudado no meu coração, nos nossos corações. E Senhor, o clamor e o meu clamor nessa noite é que os nossos olhos possam ser de fato abertos. Os nossos ouvidos possam ser de fato abertos para ouvir o Senhor, para ouvir o que o Espírito do Senhor está dizendo ao meu coração, aos nossos corações. Queremos ser atentos, queremos estar atentos e muito concentrados naquilo que o Senhor disse,
preparados para ouvir, para obedecer, para nos arrepender, preparados para sermos transformados por essa palavra, que transforma o nosso ser, que parte lá do mais íntimo, lá do nosso interior, e traz nova vida. Todos nós, Deus, eu quero ter o meu novo nome, eu quero receber do Senhor essa coroa, eu quero poder me assentar no trono do Senhor, e eu quero estar preparado para esse encontro, para essa busca, porque o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o início, o Senhor é o fim, o Senhor é a razão da existência de tudo, da minha existência, e eu quero só adorar ao Senhor. Eu quero adorar ao Senhor enquanto eu viver aqui, quero adorar ao Senhor por toda a eternidade, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Transforma as nossas vidas. Queremos ter ouvidos prontos para ouvir. E assim nós oramos, em teu precioso nome, Jesus. Amém.